Então, como a gente havia falado no vídeo anterior, a gente estava comentando sobre os pressupostos, e aí eu estava falando exatamente sobre as pessoas têm ou potencialmente têm todos os recursos de que precisam para agir eficazmente. Você deve se lembrar que eu falei que eu acredito temos muito mais potencial do que imaginamos e acessamos. Então, vamos lá. Vamos naquela frase de Walter Disney. Se você pode sonhar, você pode realizar. Nessa ideia está o pressuposto que, se você pode sonhar, você tem os recursos, as capacidades necessárias para realizar o seu sonho. Embora você não perceba, ainda que em algum determinado momento você se sinta fraco, com medo, sem recursos, isso não quer dizer que você não tem recursos. Ocorre que você não está usando naquele exato momento. Então, vamos lá. O sexto pressuposto, ele diz o seguinte: as pessoas fazem as melhores escolhas que se apresentam a elas. Este é um pressuposto muito poderoso e libertador, porque qualquer coisa que você faça ou que outra pessoa venha fazer, sempre refletirá o melhor dela. Se diante de uma situação, você percebe que tem duas opções, ou isso ou aquilo, não existe a possibilidade de você fazer escolhas. Aqui julgar ser a pior das opções, porque o indivíduo sempre irá fazer aquilo que acredita ser a melhor opção naquele momento. Por isso, dadas as condições e informações no momento da tomada de decisão, o indivíduo sempre tomará a melhor decisão. Contudo, decisão certa ou não, necessariamente é a melhor decisão no mundo ideal, mas sempre será a melhor decisão que você poderia ter tomado naquele momento. Por isso, por esse motivo, uma pessoa, por mais que faça coisas terríveis e estúpidas, age fazendo aquilo que acredita ser o melhor, mesmo que logo após a escolha, ele pense que fez uma grande besteira no momento em que essa pessoa fez aquilo. Ela, de fato, acredita que era o melhor a ser feito. Pode acontecer de, após as coisas serem feitas, com a adrenalina já baixa, a pessoa perceba que as ações ou atitudes não foi a mais correta, mas, naquele momento da ação, certamente era a melhor decisão que ela poderia tomar. Ou seja, era a melhor escolha que ela tinha disponível naquele momento. Bem, uma outra é a escolha é melhor do que nenhuma escolha. Essa ideia se relaciona com isso que a gente acabou de discutir aqui, desse sexto pressuposto. Uma escolha do que não ter escolha, contudo, quando você tem somente uma opção na realidade, não há escolha. Ou seja, se você só vê uma alternativa existente, então isso não é uma escolha. Já se você tem duas alternativas, isso ou aquilo, também não se trata de uma escolha, mas sim de um dilema. Ou faço isso, ou faço isso. Mas, quando eu faço, de fato, a possibilidade de escolha, eu preciso de pelo menos 3 alternativas. Em síntese, o trabalho de PNL é sempre no sentido de enriquecer o mapa, de dar mais opções e alternativas, para que a pessoa possa tomar uma escolha, tomar uma decisão mais assertiva. O 8º ponto é: todo comportamento é gerado por intenção positiva. Por mais que você tenha opções e alternativas que te levem a escolhas erradas,
você vai perceber o seguinte, que naquele exato momento, a tua intenção era uma intenção positiva. Sempre temos um comportamento por trás dele e existe uma intenção positiva, pois queremos algum benefício. Esse benefício pode ser apenas para mim mesmo. Interessante que existe pessoas que têm manias de perseguição e pensam sempre que o outro lhe quer o mal. Mas, na realidade, o outro nunca quer o princípio o mal de alguém, mas sim o bem para si próprio. O nono pressuposto, ele diz o seguinte: o significado de uma comunicação é a resposta que ela provoca, mas a intenção do comunicador. Uma reflexão interessante para compreender essa ideia é pensar, por exemplo, no modelo antigo de chefia, relação entre empregado e patrão, no modelo tradicional de escola, relação entre professor e aluno, ou até mesmo no modelo de família tradicional, relação entre pais e filhos, em que são proferidas frases como: você é burro, você não entende o que eu estou falando com você, já falei mais de 1000 vezes, o que tem na cabeça que não me entende, você certamente já ouviu ou falou algo do tipo, certo? Nestes casos, saiba que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, pois o significado da comunicação é a resposta que ela provoca. Deste modo, muitas vezes, a comunicação falha porque eu tenho a intenção de comunicar algo, mas o outro não me entende. Então, o que define se a comunicação ocorreu ou não é a minha intenção de me expressar. O 10º pressuposto é: a resistência é uma mensagem sobre o comunicador ou o terapeuta. Ao pensar como resistência, precisamos entender que tudo aquilo que a gente que resiste, persiste. Voltando àquela frase proferida por muitas pessoas, já falei mais de 1000 vezes isso para você. Isso apenas mostra que a pessoa é que não se comunica de forma eficaz. Nesse sentido, o que se entende é a resistência. Eu sempre falo que não existe cliente resistente, e sim um terapeuta inflexível. Portanto, se a pessoa está resistindo, isto é uma mensagem de que você não está se comunicando de uma forma adequada e, portanto, precisa de flexibilidade. E aí chega no 11º. Se o que você está fazendo não está funcionando, faça algo diferente. Isso é básico e é a essência, não só da PNL, mas também de quem tem sucesso. Se você faz as mesmas coisas e espera resultados diferentes, ou seja, se você está fazendo algo que não está te levando aonde você quer ir, faça algo diferente. Albert Einstein dizia: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperando resultados diferentes. O 12º pressuposto diz o seguinte: não existe fracasso, apenas feedback. Aqui é aquela questão da flexibilidade. A partir do momento que eu sou flexível para observar outras alternativas, outras possibilidades, eu consigo enxergar o meu fracasso algo que eu tenho para aprender. Isso é fato. 13ª. As variáveis mais flexíveis controlam o sistema. Quando se fala em variável do sistema, o que eu quero dizer? Se está referindo ao sistema de pessoas, diante disso, qualquer interação entre pessoa forma um sistema. Por outro lado, uma pessoa sozinha possui apenas seu sistema interno, mente e corpo, que, como já dissemos, caracterizam uma unidade. Neste tipo de sistema,
formado por 2 ou mais pessoas, aquele que resiste, ou seja, é muito inflexível, teimoso, ignorante, não controla. Existe 2 pessoas juntas caminhando e uma quer ir para uma direção específica, caminha para frente, e outra está resistindo, forçando porque não quer seguir. Neste caso, esta segunda pessoa não controla o sistema. Por outro lado, se essa mesma pessoa, em vez de resistir, flexibilizar, caminhando para frente, mas sugerindo ir mais devagar, por exemplo, é ela que está no controle. Um outro exemplo muito produtivo pode ser percebido nas artes marciais, que não tem como foco combate direto, mas um lutador de artes marciais age na luta com toda a força, ao invés de desviar e usar a energia do adversário para controlar. Este lutador inflexível não controla o sistema. Isso prova que, quanto mais flexível, mais se controla o sistema. Assim também devemos pensar que quando estamos em uma relação difícil, complicada, nesta situação temos que ser mais flexíveis, porque mudando a nossa abordagem, necessariamente o outro também muda. Portanto, sempre que existe a mudança de uma parte do sistema, a outra necessariamente muda junto. O 14º pressuposto diz o seguinte: tudo que um ser humano pode fazer pode ser modelado. E a gente aprendeu aqui que a modelagem foi o início de toda a história da PNL. Foi de onde tudo começou, né? Já falamos que modelagem, e expliquei que tudo pode ser modelado. Qualquer estratégia pode ser modelada, desde que se entenda quais são os processos cognitivos e a estratégia interna da pessoa que tem aquele resultado. Se é possível para o mundo, é possível para mim. Eu acredito muito nessa ideia. Se alguém conseguiu, eu também consigo. É um exemplo muito comum, que está até no livro de Anthony Robbins, que diz o seguinte: tinha um corredor que ele não, ninguém conseguia quebrar o recorde de 1 milha em 4 minutos. Né? E esse corredor, o Roger Bannister, ele conseguiu quebrar isso. Quando ele conseguiu quebrar, muitos outros corredores que vieram depois dele conseguiram quebrar essa barreira. O 16º pressuposto diz o seguinte: a energia flui para onde a atenção está. Com base nessa ideia, é preciso reconhecer que temos que controlar o nosso foco, a nossa atenção. Se a gente foca no passado, vai viver no passado, pois é lá que está concentrada a nossa atenção. Neste caso, o que acontecerá é que viver no passado, as coisas não andam. Por outro lado, se você focar só no futuro, no que pode dar certo ou dar errado, sua energia vai toda para o futuro e começa a gerar ansiedade. Mas se você foca apenas nos pontos positivos, você começa a enxergar as coisas positivas do mundo e as coisas vão fluindo. Você entra em flow. Se você foca só no negativo, fica pessimista e as coisas ficam negativas. Você atrai experiências negativas e provavelmente fica focado no estado negativo. Por isso, você deve colocar sua energia e atenção onde você quer ir. Um erro muito comum é o de as pessoas focarem o que elas não querem. Eu não quero isso. Neste caso, a atenção está focada no que não quer e a energia vai para o resultado que você não quer. É aquilo que você quer fugir, é para onde você está indo. E nesse exato momento, os pressupostos, eles lhe ajudam a ampliar seus mapas, a ter mais flexibilidade, a conseguir novas oportunidades nesses estágios aí. Então, eu espero que
com esses vídeos, com esses 2 vídeos que eu coloquei, que vocês consigam entender a PNL de uma forma mais fácil, para que vocês percebam que é muito fácil vocês conseguirem um resultado que vocês querem, né? Vocês começam a mudar os seus comportamentos e começam a ter melhores resultados aí, em vez de ficar focando em algo que lhe pega, lhe prejudica, e você não consegue agir de uma forma diferenciada. Então, fica a dica, né, que existem algumas estratégias, né, que podem lhe ajudar, né, a caminhar dentro da PNL, e dentro desse curso vocês também têm 4 sessões comigo, né, onde eu trabalho individualmente algumas técnicas, né? Vocês já têm acesso aí à técnica da excelência, à estratégia da Disney, trabalhando uma das ferramentas de crença, e o círculo da excelência, trazendo melhores condições para vocês e a linha do tempo. Dentro dessas técnicas, se vocês assistirem os vídeos, vocês vão perceber que eu vou estar falando especificamente de alguns pontos de PNL mais específicos. E quem tiver interesse de se aprofundar, é só entrar em contato, que aí a gente vai dando outras dicas, outros cursos e outros atendimentos. Fiquem em paz, tenham ótimo e excelente curso, né? E que vocês consigam realmente o resultado que vocês desejam. Um grande abraço, até o nosso próximo curso.